Fer Mais de volta ao vivo e agora, pessoal, nós vamos falar sobre um transtorno que afeta algumas crianças já nos 3 primeiros anos de vida, o autismo. Incapacidade de interagir socialmente, problemas no domínio da linguagem, comportamento restrito e repetitivo são algumas das dificuldades de um autista. No Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de crianças sofrem com esse problema. E para falar sobre a inclusão, os sintomas, eu recebo aqui, mais uma vez, a psicóloga Raquel Pinheiro e também o psicopedagogo Miguel Higuera. Sejam bem-vindos, como sempre. Já estão virando sócios, né, do nosso programa. Já tem ali, ó, bate um prazer. Obrigada, tá? Obrigada pela participação. E assim, uma curiosidade até pra gente estruturar essa entrevista. Os dois têm filhos autistas. Sim. Foi por isso que vocês se uniram nessa jornada. Aí eu aproveito vocês melhor do que nunca para falar pra gente o que é o autismo. Miguel. Bueno, tu falou uma coisa certa. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Quando falamos de transtorno, estamos falando de uma condição. Tu nasces e provavelmente vas a finalizar tua vida com essa condição, que tem uma base biológica. Não é culpa dos pais, não é culpa da forma de criar alguém, sino é uma condição que tem uma forte carga genética com alterações neurológicas, metabólicas e que se expressa em um cérebro que não consegue processar muita informação. Por exemplo, para conversar, tu tem que olhar a pessoa, tem que entender o que está falando, tem que ter memória, tem que olhar o contexto. Eles, se olham teu rosto, já não escutam. Se escutam, não olham teu rosto. Se olham o que tu apontou, eles já esquecem o que tu falou. Não consegue processar muita informação. Muita informação ao mesmo tempo. Essa é a característica fundamental da neurologia do autista. Então, portanto, eles têm dificuldades no desenvolvimento da linguagem, a qualidade da interação social e da comunicação e interesses restritos e condutas um tanto estereotipadas. Temos que entender que agora nós falamos de transtorno do espectro autista. Quando falamos de espectro, não estamos falando de um fantasma, não, sino de um contínuo, que vai do mais severo, crianças que não falam, que têm birra todo dia, que não se comunicam, até pessoas como o criador de Pokémon, que fez muito dinheiro, Bill Gates. Bill Gates era autista? Tinha muito traço autista. Isaac Newton provavelmente era Asperger, que até uns anos atrás nós diferenciávamos entre autismo e Asperger. Este ano a classificação da DSM-5 incorpora todo como autista. Asperger também é autismo. O síndrome de Asperger é uma forma de que poderíamos falar de autismo funcional. Quer dizer, existem vários níveis do autismo. Exatamente. Então, uma pessoa pode percorrer esses níveis ou ficar, vai depender do comprometimento neurológico que ele tem. Por exemplo, meu filho é muito severo, ele tem 11 anos e está falando já umas 150 palavras, mas ele tem uma disfunção temporal esquerda nas áreas de linguagem. E o trabalho com ele foi muito forte, ele já faz muita coisa, uma criança muito colaborativa. E temos outras crianças que falam, que conseguem ler, que conseguem escrever, e alguns, incluso, muitos deles. Eu, em Chile, tive muitos casos que estão na faculdade. Então, todas as pessoas, quando tu fala de autismo, tem essa visão terrível, não? De uma criança presa na borbulha. Não, uma criança autista é uma criança que não tem signos aparentes, né? Mas que tem um comprometimento neurológico, mas com estimulação, com diagnóstico temprano, ela consegue desenvolver muita coisa na vida. Como diagnosticar o autismo? Como saber se o filho é autista ou não, Raquel? Olha só, já desde a fase de bebê, você já consegue ter um diferencial dessa criança. A criança não está erguendo os bracinhos quando você chama ela, a criança só olha para sua boca quando você está falando. Dependendo do comprometimento da criança, ela vai ficar no movimento, no balanço de tronco para frente e para trás. Você já vai perceber que a criança não fica confortável no colo, a criança prefere ficar no berço. Sabe aquela casa que você entra e você fala, nossa, parece não ter criança, porque a criança não chora, a criança não reclama? Este é
uma das características. Não significa que seu filho, quem esteja me ouvindo, Susan, que a criança tenha essas características, não significa que essa criança seja autista. São algumas das características. São sinais, né? E mesmo porque você vai perceber na evolução dessa criança que ela não está falando, ela não está se comunicando, ela não quer ficar sentadinha perto de você, ela prefere brincar sozinha, ela está enfileirando carrinhos ou bonequinhas, ela fica em movimentos estereotipados, como esse flop de mão, ou então ela fica só se balançando. Então você vai começar a perceber. Tem problema de alteração de linguagem, de socialização, de comunicação, fique atenta. Lá na clínica, inclusive, quando nós vamos fazer o diagnóstico, sempre fazemos em dois, tanto eu quanto o Miguel, porque o autismo é um espectro. E ela tem, como mesmo disse o Miguel agora, né? Nós temos aí várias características, vários sintomas da criança que você vai observar. Esses sinais e sintomas vão sendo denunciados. Quanto mais a criança vai crescendo, mais ela vai denunciando essa disfunção, como, por exemplo, a disfunção sensorial. Algumas crianças ficam cheirando tudo, outras não suportam a luz, outras fazem este movimento que no barulhinho o Léozinho, por exemplo. Que é o seu filho. Beijo, Léo. Querido, o Léo mandou um presente nesses dias pra mim. É verdade. Então, o Léo, por exemplo, quando eu ligava a batedeira, o liquidificador, ele fazia este movimento. Por quê? Porque esse movimento agride. Quer dizer, aquele negócio de não absorver todas as informações, que é só uma ou outra que a gente citou. Mas ele lê, ele escreve, está alfabetizado, socializa. Então, é possível ter uma vida normal. Muito brincalhão. Então, sobre isso que eu até quero chegar. Eu tenho aqui 2 livros que o Miguel, inclusive, escreveu. Aqui, esse primeiro que é em castelhano. Este outro aqui é o português, Transtornos do Desenvolvimento e da Comunicação, que fala justamente sobre o autismo, estratégias e soluções práticas. E fala, além do autismo, também um pouquinho mais sobre educação de forma geral para as crianças. Como lidar com o autista para que ele viva da melhor forma possível, Miguel? Primeiramente, os pais, aí eu vou falar tanto como pai quanto como terapeuta, os pais têm que estar mais preparados. Os pais com Raquel sempre falamos que os pais de crianças diferentes temos que ser diferentes. Uma coisa que eu gostaria, primeiro, antes de responder isso, é colocar na mente das pessoas. Tu falou algo que é bem certo, que se estima entre 2 a 3 milhões a população de autistas no Brasil. Em realidade, cada autista tem um pai, tem uma mãe, pode ter um irmão, tem um avô. Portanto, há pelo menos 4 ou 5 pessoas mais afetadas pelo autismo. Tem uma professora. Portanto, temos 5 a 6 pessoas. Portanto, não temos 2 milhões de brasileiros. Temos 12 a 18 milhões de brasileiros que estão afetados pela realidade de... Justamente como tu perguntas, como lidar? Agora, lidar tem essa impressão de que, ai, que terrível que é, né? Às vezes, sim. Primeiro, tu tens que te informar, te preparar. Nossa clínica também temos essa política de que a família pode e tem que participar em muitas sessões para eles ser capacitados, como eles têm que ser treinados pelos especialistas e pelos professores. Porque quem tem o problema muitas vezes não é a criança, quem tem o problema? Quem convive com eles. Exato. Os pais têm o problema para dar banho, os pais têm o problema para alimentar eles, os pais têm o problema para levar eles a dormir. Portanto, quem precisa tanto mais da terapia que a criança? São os próprios pais. Então, a primeira dica, os pais têm que procurar profissionais que capacitem eles, que preparem eles, que compartilhem com eles. Tem que se informar com textos, tem que se unir entre eles para criar redes sociais, para compartilhar experiência. Por quê? Como falou muito bem a Raquel, o problema do autismo é que tu não tem um teste. Não é como, não sei, eu faço um exame de sangue e sei de muitas das tuas doenças ou enfermidades. O autismo não é uma doença, porque é um grupo de condutas ou comportamentos que têm que ser valorados por uma equipe, têm que ser diagnosticados por uma equipe. Muitas pessoas temos que concordar
que essa conduta é autista. Não é um juízo de valor de uma só pessoa. Agora, assim, Raquel, é vida normal? Um autista tem uma vida normal, conforme você falou, alfabetizado, convive tranquilamente como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente, como qualquer outro adulto? Assim, Suzana, para que ele possa ser socializado, primeiro os pais têm que ter consciência da disfunção dessa criança e os profissionais também. Por quê? Porque a criança vai fazer birra em um determinado momento, ele vai ter uma vida normal, mas ele não enxerga o mundo da mesma forma com que eu enxergo, com que o Miguel, com que você. Por quê? Porque é uma disfunção neurológica, é uma comunicação sináptica diferente. Então, às vezes a criança está fazendo birra e os pais não querem sair com uma criança que faz birra, não querem ir no restaurante, não querem ir em determinado local, por se sentirem constrangidos. Muitas vezes eles se veem o próprio protagonista de uma determinada situação, porque todos ficam olhando. É ruim mesmo, mas pior é você não socializar seu filho. Então, é interessante você colocar as prioridades. O que é mais importante para a criança naquele momento? Não deixe seu filho em casa. Seu filho tem que ir na escola, seu filho tem que sair, seu filho tem que brincar, tem que levar uma vida assim. Você tem que tratá-lo igual? Não, você tem que tratar um pouco melhor. Porque ele vai precisar ser estimulado, você vai precisar fazer repetidas vezes várias coisas para que ele possa aprender. Sabe aquela velha frase, ensina-me a viver? É pro autista. Olha, gente, que legal. Eu, inclusive, vou aproveitar, já que vocês falaram tanto dessa troca de experiências, vocês dois que são pais de filhos autistas e pessoas aí, pais que estão com dúvida de como lidar com os seus filhos, vou passar, então, o telefone de contato. Eu posso passar esse telefone aqui, esse celular aqui, inclusive da clínica que eles atendem, tá? É o 9707-3000. 9707-3000. Olha, pessoal, infelizmente o nosso tempo é restrito, mas eu agradeço imensamente, acho que já deu pra gente explanar legal o assunto, entender melhor e mais do que nunca, acho que o recado principal que o Miguel até deixou aqui, o autismo não é simplesmente a pessoa que tem, e sim todos os familiares e os seus arredores, né? Isso. Esse seria o lema. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela participação Nada. sempre aqui no nosso programa e até a próxima, né? Que Até logo a a gente se vê de próxima. novo.